E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre dilatação térmica dos corpos, e a questão diz o seguinte: um recipiente completamente cheio com água é aquecido. Após um certo tempo, a água transborda. Nessa situação, o volume que transborda mede e a gente tem então que achar a resposta certa. Então a gente precisa lembrar nesse tipo de questão, nesse tipo de situação, né, o seguinte: quando a gente fala de dilatação de um fluido, né, o fluido ele está dentro de um recipiente, e quando esse fluido ele dilata, o recipiente também dilata, e a gente tem que considerar isso na equação, né? Vamos entender a situação então da seguinte forma: olha só, imagina que isso aqui seja um recipiente, tá? E esse recipiente ele tem um certo tamanho, esse recipiente ele está sobre uma superfície e tal. E como a questão fala, ele está completamente cheio, ele está completamente lotado de um certo fluido. Aqui eu não preciso, né, não vou me preocupar em pintar perfeitamente, preencher todas as bordas aqui, porque vocês já entenderam a situação. Perfeito. Aí eu vou lá e eu começo a aquecer, né, esse recipiente, esse fluido aí, né, começa a aquecer ele começa a ganhar calor e consequentemente ele vai começar a dilatar. A questão me diz que uma parte vai transbordar, então parte da água aqui, né, a gente vai ver transbordando, e ela tá te perguntando justamente essa parte que transborda, né, como é que a gente vai chamar essa parte que transborda aqui. O nome dela, na verdade, o nome dela correto seria dilatação aparente. Porém, cuidado na hora de responder, porque é dilatação aparente do fluido, né? Não do recipiente. Porque o que a gente está vendo é a dilatação do fluido, é o fluido derramando, então é a dilatação aparente do fluido. E aí tu olha só a questão, né? Ela me mostra ali na alternativa D, na alternativa C, a dilatação aparente do recipiente. Aqui é quase, né, que tu marca se tu não ler com atenção. Não é do recipiente, é do fluido. E por que dilatação aparente, né? Porque a gente tem que se ligar que quando a gente esquenta o fluido, ele está dentro de um recipiente e esse recipiente esquenta junto. Ou seja, o fluido vai dilatar, mas o recipiente também vai dilatar. Só que essa dilatação do recipiente, às vezes a gente não percebe, porque ela é tão pequena. Aqui eu vou dar uma exagerada, né? Mas a gente não percebe porque ela é tão pequena. Mas essa dilatação existe. E aí qual é o problema? O problema é que a gente, não percebendo que essa dilatação existe, vai ter uma parcela. Eu estou fazendo de outra cor, só para a gente conseguir diferenciar, mas é o mesmo fluido, tá? Vai ter uma parcela do fluido que vai ocupar essa dilatação do recipiente, mas a gente não vai ver. O que a gente vai ver é só o que vai derramar nessa situação. E aí como é que eu chamo essa parte aqui que eu não estou vendo, né? Essa parte a gente vai associar à dilatação do recipiente, né? Porque justamente é a parte do fluido que ocupou a dilatação do recipiente. Então a gente vai associar isso aqui à dilatação do recipiente. E aí então a gente pode criar a nossa relação. A gente pode dizer que a dilatação volumétrica total desse fluido é igual, né, à dilatação volumétrica do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente do fluido. São essas três coisas que eu vi, né? Aqui seria a dilatação total, que seria o conjunto, onde esse pedacinho aqui é a dilatação volumétrica do recipiente, e esse outro pedaço aqui é a dilatação volumétrica aparente, que é só o que a gente de fato vai ver. Somando essas duas, a gente vai ter o que realmente o fluido dilatou. Mas a pergunta, vamos de novo, a pergunta é: como que a gente vai relacionar a parte que transborda? Nessa situação, o volume que transborda, o que ele está medindo? Então, a gente consegue pegar essa relaçãozinha aqui da dilatação aparente do recipiente e da total, da real, né? E a gente pode isolar a dilatação aparente para ver o que fica, né? Então, a dilatação total, a dilatação real do líquido, menos a dilatação do recipiente é igual à dilatação aparente. Então, a dilatação aparente é a total menos a do recipiente. E a alternativa que nos diz isso é a alternativa A, que diz ali a dilatação da água, que eu estou chamando de total,
menos a dilatação do recipiente. Essa é a nossa resposta, então, para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!